Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de ética e hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito presente na nossa sociedade. Essas pessoas já sofreram mais com isso, mas apesar de hoje em dia ter as pessoas serem mais esclarecidas, muitas pessoas ainda continuam sofrendo com isso, certo? Nós vamos falar hoje sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Não é? A gente sabe que a gente não pode discriminar essas pessoas. Essas pessoas também têm direitos, assim como nós. Só que o que muitas vezes acontece é que essas pessoas elas ainda sofrem preconceito, sofrem discriminação pela sociedade, certo? E nós vamos ver que esses direitos que essas pessoas têm hoje em dia foram conquistados com muito esforço, né? Então aqui a gente tem alguns tipos, né, de deficiência. Nós estamos aqui, tem representada aqui a deficiência físico-motora, a deficiência visual, a deficiência auditiva. E essas pessoas, elas precisam de acessibilidade, elas precisam de instrumentos que facilitem o seu acesso em determinados lugares, o seu acesso e a sua permanência. Não adianta a pessoa apenas ir àquele lugar se ela não pode permanecer nele. Então, tudo hoje em dia, né, tem que ser pensado para todas as pessoas poderem ter acesso. Antigamente você ia num local, só existia o quê? Escadas para as pessoas terem acesso a isso. As escolas antigamente também não, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas ficavam separadas em salas separadas. Então, hoje em dia, isso mudou. Uma certa parte. A gente sabe que ainda tem muito desafio pela frente, mas se a gente for comparar há um tempo atrás, então a gente vai ver que já deu uma melhorada boa, né? Mas muita coisa ainda precisa ser feita, né? Ainda falta mais investimentos. As pessoas com necessidades especiais também têm alguns direitos, por exemplo, o estacionamento, tem que ter a sua vaga reservada. Quando se fala nos ônibus, tem que ter os assentos preferenciais também. Nas filas, né, você vai no supermercado, vai no banco, então você vê lá, caixa preferencial, então são para essas pessoas, são para os idosos também. Então, são pessoas que precisam ter o seu lugar na sociedade, certo? E hoje em dia nós vemos, né, até as empresas, elas precisam reservar uma parte das vagas das vagas de trabalho para pessoas com necessidades especiais. Os concursos públicos, cursos, escolas, todos os lugares hoje em dia devem reservar uma parte das suas vagas para essas pessoas. Então, tem assim, ó, construa acessos, derrube barreiras. 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Né? Quando a gente fala em barreiras, são os obstáculos, as dificuldades, os desafios que essas pessoas passam. Né? E os acessos, quando a gente fala em acessibilidade, né, é uma forma de você facilitar a permanência e o acesso dessas pessoas aos diferentes lugares. Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que não são todos os programas, mas já tem programas, né, que, por exemplo, estamos assistindo televisão, então tem um intérprete de Libras. Por quê? A gente escuta, mas quem tem algum problema, alguma deficiência auditiva não escuta. Então, precisa saber o que está sendo passado nessa mensagem. Então, se ele não escuta, como é que ele vai entender? Então, o intérprete está lá para poder facilitar. A mesma coisa nas escolas, né? Tem os intérpretes de Libras. Por quê? De Libras. Por quê? O professor está dando a aula dele normal, para os alunos normalmente, falando normalmente, e o intérprete está lá para poder passar esse conteúdo para aquela pessoa que não ouve. E isso é muito importante, isso é inclusão, porque a pessoa ela está dentro ali da sala de aula, está com todas as outras pessoas e tem uma pessoa, né, para poder facilitar o
seu entendimento, poder facilitar a sua permanência na escola. Porque você já imaginou uma pessoa lá, o professor falando, a pessoa sem entender, né? E essa data foi criada dia 3 de dezembro de 1992. É uma data que foi promovida, né? Um dia que foi promovido pelas Nações Unidas, né? E isso aí, essa data ela é em defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas com deficiência. Muitas vezes, essas pessoas ainda são vistas, né, de uma forma errada, né, e elas têm que ser tratadas como todas as outras pessoas. Elas ainda são discriminadas na sociedade, né? Tem pessoas que acham ainda que elas deveriam ficar num lugar separado, assim, e não é. Todo mundo, todos nós, independente da nossa situação, nós precisamos nos socializar. Então, como é que uma pessoa que fica num lugar isolado, ela vai se socializar? Não tem como, né? Então, por isso que ela precisa do espaço de convivência coletiva, né? Conviver com todas as pessoas. E essa sigla aqui, PCD, significa pessoa com deficiência. Quando tem esses concursos públicos que as pessoas fazem provas, então no edital tem assim, quantidade de vagas, aí tem PCD. Então, por quê? Porque tem aquela quantidade de vagas que tem que ser reservada para essas pessoas, certo? Hoje em dia, tudo que nós vamos fazer, nós devemos incluir, nós devemos ter a inclusão como um meio, né, de você não estar escanteando ninguém, você não está deixando ninguém para trás. E os objetivos, né, desse dia, também dessa data, é o quê? Informar a população sobre todos os assuntos relacionados à deficiência, seja ela física ou mental. Embora a gente não tenha nenhuma dessas deficiências, nenhum desses problemas, a gente precisa saber sobre isso, a gente precisa conhecer. Todos nós precisamos conhecer a respeito desses problemas, né? desses desafios, porque para a gente poder ajudar essas pessoas, como é que a gente vai ajudar alguém se a gente não conhece esse assunto? Fica difícil, né? Conscientizar as pessoas sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos da vida social, como a política, a economia e a cultura. Essas pessoas você tem que ter os seus direitos assegurados, direito a participar da política, da sociedade, da vida política, da economia e da cultura também. A gente não deve estar excluindo as pessoas por conta disso, certo? Então, todos nós precisamos ter esse conhecimento. Não é apenas aquelas pessoas saberem que elas têm direitos. Todos nós sabemos. Todos nós deveremos saber. Por quê? Para a gente poder respeitar o espaço do outro, para a gente poder saber como agir com essas pessoas. A maioria dos sites, eles ainda são considerados inacessíveis a quem tem impedimentos visuais. Por quê? Os sites, geralmente, né, eles só trazem informações para aquelas pessoas que enxergam. Então, deveria ter uma forma, né, das pessoas também que têm algum tipo de necessidade especial, né, na questão da visão, dela poder saber o que tem naquele site. Mas, infelizmente, eles ainda são feitos para as pessoas que enxergam completamente. Locais sem rampas ou elevadores. É muito comum a gente chegar no local, não ter uma rampa para um cadeirante, infelizmente, né? Não ter elevadores ou esses elevadores estarem quebrados. Dificulta muito o que deveria ser facilitado, né? Lugares sem intérprete de Libras ou de Braille. Muitas vezes nós vamos no local, nós vemos que ali existe uma pessoa que precisa, ela não escuta, ela precisa de alguém para, né? E muitas vezes as pessoas estão despreparadas. Você chega no local, essa pessoa faz uma pergunta, ninguém sabe responder, e quem tem deficiência auditiva, né, faz os gestos, né, as libras,
Então ninguém entende o que ela está querendo falar, o que ela está querendo perguntar, e fica difícil incluir essa pessoa desse jeito, né? Então, por isso que cada vez mais, né, estão surgindo esses cursos de Libras, né, para todas as pessoas poderem fazer, para assim a gente poder se comunicar melhor com quem não nos escuta, né? Observem essa imagem. Tem um senhor aí cadeirante. Vejam só a altura da escada. E vejam a situação aí. Como é que uma pessoa com uma cadeira de rodas vai subir uma escada dessa altura? Mesmo que tenha uma pessoa para ajudar, para poder puxar essa cadeira, fica totalmente inviável, né? Fica totalmente difícil, completamente difícil, né? Porque vai ficar desconfortável se a pessoa for subir com ele de costa ou tentar subir com ele de frente, fica desconfortável para ele também. Observem essa outra aqui. Isso também é um retrato do nosso país. As pessoas, os cadeirantes, vão passar nas calçadas. Não tem espaço, porque tem um poste, né? Porque tem uma lixeira, acontece muito. Então, veja só a situação desse rapaz aí. Né? Não tem como passar. E as pessoas que constroem esses espaços, elas ainda não perceberam a necessidade das calçadas terem espaço. E tem outros locais que a gente vê, né, ambulantes nas calçadas também, né, vê vendedores nas calçadas. Tem carros que estacionam nas calçadas também, então tornam ainda menor esse espaço. Às vezes tem moto estacionada em calçada, tem bicicleta, tem árvores nas calçadas, então tudo isso aí dificulta, né, a passagem dessas pessoas. Olha aqui essa senhora. Essa senhora, tudo bem que ela tá sendo guiada aí, né? Ela tá botando para poder ver por onde ela pode passar. Mas vejam só que perigo. As raízes aqui das árvores expostas. Se de repente ela não identifica, ela pode cair. Então a gente está vendo aí que tem coisas que a gente vê no nosso dia a dia que prejudicam, né, essas pessoas. Infelizmente. Essa daqui, quando eu falei para vocês no início que tem imagem aí nesse slide que a gente ia olhar e a gente não ia acreditar que a gente estava vendo isso, essa é uma delas. Gente, vejam só. Tá aqui a sinalização da rampinha para o cadeirante. Mas olha o obstáculo que tem aqui. Essa grade, essa galeria aí. Então, o que é que pode acontecer? A pessoa pode desequilibrar a cadeira de rodas, virar, né? A cadeira de rodas enganchar nessa gradezinha atrás. Então, me digam, isso é acessibilidade? Não é. Se não tivesse essa grade dessa galeria aqui, a gente até poderia considerar assim como acessibilidade. Mas não tem. Então, essa grade ela está aí impedindo, né, o trajeto que poderia ser feito de forma correta para o cadeirante. Mas, infelizmente, olha só o obstáculo que tem. Outra coisa, a gente precisa tratar nessas pessoas de uma forma correta. E muitas pessoas ainda usam termos errados para poderem falar dessas pessoas. Então, bora ver o que é errado? Portador de deficiência. Quando a gente fala portador, é como se alguém carregasse alguma coisa. Então, é um termo totalmente errado. Ninguém carrega a deficiência. Né? Aleijado, isso era usado há muito tempo, mas também é uma expressão completamente errada. Excepcional, também é errado. Defeituoso, também. Né? Defeitos todos nós temos. Né? Nós não estamos falando de defeitos, questão de deficiência, não. Estamos falando que todos nós erramos. Então, também é uma classificação errada. Inválidos também está erradíssimo. Portador de necessidades especiais também está errado. Portador é o que? A pessoa portar algo, a pessoa carregar algo, né? Aí você pode usar o termo pessoas com necessidades especiais, né?
E ou pessoas com deficiência também você pode usar, mas portador de deficiência, a pessoa não está carregando ali a deficiência dela, a pessoa não está carregando a necessidade especial dela. Então, termo correto, ou pessoa com deficiência, ou pessoa com necessidade especial, mas essa palavra portador não empregue em nenhuma dessas situações também. E olha aqui a turma da Mônica, né, que está abordando muito bem essa questão dessas pessoas com necessidades especiais, né? E aqui, ó, o problema da deficiência motora. Isso não impede a pessoa de tem pessoas que têm essa deficiência, mas praticam esportes, inclusive praticam muito bem, tem uma habilidade que muitas pessoas que não têm essa deficiência não conseguem, né, fazer. Então tá aqui, ó, tem o cadeirante e tem a menina aí, mas os dois estão se divertindo, os dois estão jogando bola, né? Então isso é muito importante, conscientizar, conscientizar as crianças, né, a elas tratarem as pessoas da forma normal, né, sem excluir. Olha aqui, ó, ser deficiente é ser eficiente, né? Olha aqui, ó, o coleguinha ajudando o outro aí na brincadeira, né? O outro tá com o aviãozinho aí, ele tá empurrando o colega, então o colega tá sentindo que tá viajando, né, com esse aviãozinho, né? E tem pessoas assim que elas têm tantas habilidades que às vezes nos impressionam. Olha aqui, ó. Aí a família toda unida, né? A criança, é isso que tem que ter. As pessoas assim, elas precisam de união. Precisam da família unida, uma família que cuide delas. A deficiência visual, ela ainda, né? A gente viu aí algumas imagens, né? Que nós temos ainda calçadas, né? Falta de rampas, né? Calçadas que não foram ainda planejadas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Então as pessoas colocam várias coisas nas calçadas e dificultam o acesso dessas pessoas. Essas pessoas podem cair, não tem espaço para poderem passar, né, também. Então veja só, uma forma, tem pessoas que oferecem ajuda para atravessar um deficiente visual na rua. Aí querem segurar nessa pessoa. Deixe que a pessoa segure em você. Você está vendo aqui o rapaz está ajudando a moça? Ela que está tocando ele. Porque assim, ele está só andando, mas ela sabe quando ela se sente segura ou não. Porque você tentar segurar essa pessoa, você vai deixar essa pessoa agoniada, você vai deixar ela desconfortável. Então, ela mesma vai segurar em você, ela mesma vai se apoiar em você. Então, você sai andando e vai guiando ela. Claro, você não vai sair correndo, né? Porque senão essa pessoa pode cair. Mas você sai andando para o local que essa pessoa quer ir e ela vai sendo guiada por você normalmente. Essas pessoas utilizam o alfabeto em braille, né? São esses pontinhos aí. Então, esses pontinhos, eles ficam em alto relevo, ficam salientes nos locais. Então, as pessoas, eles passam os dedos e eles conseguem ler o que tem ali escrito, eles conseguem entender essa mensagem que está sendo passada para eles, né? Então, as letras aí tem essas bolinhas, cada uma no formato, né? Tem bolinhas, tem umas que tem feito a letra A, por exemplo, tem só uma bolinha grandinha, a letra B tem duas, a letra C também tem duas, só que a ordem é diferente. Então, através disso, eles conseguem entender o que está sendo passado, né? Qual é a mensagem que está sendo passada para eles. Isso aqui é muito importante falar disso, porque isso aqui é o cão-guia, né? É um cachorro, ele é treinado justamente para isso, para poder orientar, poder guiar essas pessoas que não enxergam. Inclusive nos ônibus tem um espaço reservado, aí tem assim, cão-guia e para essa pessoa, porque esse cachorro, ele vai guiando essa pessoa. Infelizmente ainda é um cachorro e ele tem um preço ainda alto, né, também, mas, e aqui, ó, tem a outra representação aqui dessa menina. A menina aí da turma da Mônica também, né? Maurício de Souza
está de parabéns, está representando muito bem, falando sobre a necessidade da inclusão, está abordando muito bem esse assunto. E tem algumas pessoas que ficam com medo, ficam pensando assim, mas de que forma eu posso falar com uma pessoa que não enxerga? Aí tem assim, fique à vontade para usar as palavras como veja e olhe. Né? Quando a gente diz assim, fulano veja, fulano olhe, veja só. Então, olhe, veja só. Isso não quer dizer que você está mandando a pessoa ver ou a pessoa olhar para um lugar. Né? São expressões que a gente utiliza para que a pessoa preste atenção no que a gente está dizendo. Então, tem as pessoas cegas, as usam com naturalidade. Quando for embora, avise sempre ao deficiente visual, pois ele pode não perceber a sua saída e continuar a falar contigo. Né? Isso acontece muito. Tem pessoas que estão conversando com essas pessoas, saem e esquecem de avisar. Então a gente precisa avisar, olha, eu vou precisar sair, eu tenho que ir ali resolver algo, eu vou buscar algo para que essa pessoa não fique falando sozinha. Não é? E olha aí, ó, pessoas com necessidades especiais praticando diferentes esportes. Né? Natação, tá jogando bola, né? Correndo. Então, a deficiência auditiva, né? Que é onde as pessoas se comunicam através de libras, das libras. É a língua brasileira de sinais. Então, tem o alfabeto em libras, né? Cada letra tem o seu formato, né? O gesto que as pessoas fazem com as mãos, né? E aqui, ó, uma menina se comunicando, né? Porque, e outra coisa, a gente tem uma certa altura para poder colocar, né? Para poder falar com essa pessoa. A gente precisa falar numa área, fazer esses sinais numa área na altura, né, dos olhos dela, né, visível. E a gente tem que fazer esses sinais de frente para ela. Porque se a gente está falando com a pessoa de costas, a gente vai fazer o sinal, essa pessoa não vai entender o que a gente está querendo dizer. Então a gente precisa, olha aqui, ó, a altura que você mais ou menos tem que utilizar para poder fazer os gestos. Não é fazer lá embaixo, também não é fazer lá em cima, né? Tem uma certa limitação da altura. E essa máscara aqui, isso é muito importante. Nós estamos vivendo essa época de pandemia e tem muitas pessoas que não escutam, mas elas fazem a leitura dos nossos lábios. Então a gente às vezes fala, claro, sem sair som, né? A gente mexe a nossa boca normalmente só para passar a mensagem para elas e elas conseguem identificar o que a gente está querendo dizer. Mas se agora a gente está usando a máscara, como é que essa pessoa vai entender? Então foi criada essa máscara, ó, porque aqui tem uma proteçãozinha transparente, mas a pessoa vai falar e uma pessoa que tem uma necessidade auditiva, ela vai compreender. Se for daquelas que saibam fazer a leitura labial, ela vai conseguir entender o que a gente está falando. Né? E agora a gente vai ver aqui a acessibilidade, ó, um local com rampas, nós estamos vendo aí, né? E a gente sabe que para subir uma escada, né, uma cadeira de rodas é bem complicado. O elevador, você provavelmente já viu esse elevadorzinho em algum lugar, né? Isso aí a pessoa quer ir no último andar de um prédio, ou quer ir até mesmo no andar acima do que ela está. Então esse elevador vai ser bem mais prático, né? E vocês vão precisar do caderno de vocês, tá certo? Porque, primeiro, por que é a acessibilidade? A gente viu aí alguns exemplos de acessibilidade, né? Então, o que é? Segundo, quais são os maiores desafios da acessibilidade em nosso país? Quais são os maiores desafios? Nós vimos também algumas imagens, né? Terceiro, cite os tipos de deficiência. Quarto, para que serve o alfabeto em libras? Quem é que se comunica na língua brasileira de sinais? Não é? Quinto, para que serve o braille? Quem é que se comunica através desse tipo de linguagem? Certo?
a gente agora vai fazer a correção da nossa atividade, tá? E o primeiro tinha o que é acessibilidade. Segundo, quais são os maiores desafios da acessibilidade em nosso país? Terceiro, cite os tipos de deficiência. Quarto, para que serve o alfabeto em libras? E quinto, para que serve o braille? Então, ó, quando a gente fala em acessibilidade, condições para o acesso e a permanência das pessoas com necessidades especiais nos diferentes lugares. É uma forma também, tem várias formas da gente definir a acessibilidade, certo? O segundo, alguns dos desafios que nós vimos, né? Escadas muito altas, falta de rampas e elevadores, falta de intérpretes de Libras e de Braille. Né? Infelizmente, são alguns ainda dos desafios que essas pessoas ainda enfrentam, certo? Então, correção do primeiro e segundo. Terceiro, estava perguntando sobre os tipos de deficiência. Então, física ou motora, né? Visual e auditiva, certo? Quarto, estava perguntando para que serve as libras, né? Para que serve o alfabeto em libras. Para a comunicação com as pessoas com necessidades especiais auditivas. A gente se comunica com aquelas pessoas que não escutam através das libras, certo? E o quinto, estava perguntando para que servia o alfabeto em braille, né? Para as pessoas com necessidades especiais visuais usarem para a leitura. A gente sabe que essas pessoas elas conseguem fazer a leitura através do braille, né? Do alfabeto em braille. Então elas conseguem identificar o que tem escrito, né? Qual é a mensagem que tem nos diferentes locais, né? Fica umas bolinhas, uns pontinhos em alto relevo. Essas pessoas vão passando os dedos para poderem identificar o que tem ali. Pronto. A atividade de casa que a gente vai fazer, ó, pesquise, a gente falou sobre o significado dessa sigla, né? Então, pesquise e escreva o significado da sigla PCD. A gente falou sobre ele, mas caso você não se lembre, o significado você pode pesquisar. Segundo, faça em seu caderno um cartaz com frases e desenhos, conscientizando as pessoas sobre a necessidade de respeitar as pessoas que têm necessidades especiais. A gente sabe que essas pessoas devem ser respeitadas, não apenas essas pessoas, mas todas as pessoas da sociedade devem ser respeitadas, certo? Então, essa nossa atividade de casa está bem simples, né?